Senhor Jesus, eu saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, hoje pela manhã tivemos aqui um culto extremamente abençoado, onde centenas de crianças estavam aqui, perto de 200, só fisicamente aqui neste santuário. Conjuntamente com os seus pais, eram centenas de irmãos que estavam aqui e com certeza seriam milhares aquelas que estariam e que virão a assistir a este grande trabalho com as crianças. Foi algo de magnífico, algo que com certeza está neste momento já registado no céu. Meus queridos, temos que agradecer às pessoas que de facto conseguem concretizar trabalhos como estes e sabendo que este trabalho ele só é possível nos dias de hoje, passados quase 14 anos, por causa de um casal de missionários, por causa de uma família que se predispôs a se doar, a se entregar em prol das multidões que eles não viam, mas que já Deus com certeza tinha falado aos seus corações. Dar aqui também, mais uma vez, um abraço ao nosso querido pastor Abraham Robson Ferreira, também à comitiva que o acompanha ali na cidade de Vila Nova de Gaia, a obra que está a ser neste momento ali implantada naquela cidade, através também da obra e do trabalho daqueles que se predispõem e que se entregam na obra do Senhor. Meus queridos, agradecendo a Deus e também agradecer ao meu querido pastor presidente, sempre pela oportunidade que me é concedida aqui neste altar. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Falou bastante aos nossos corações nesta noite, através do louvor, através das palavras aqui ministradas também, inspiradas pelo Senhor Espírito Santo, através da nossa irmã Cida e também dos demais irmãos que tomaram este altar e falaram, inspirados pelo Senhor Espírito Santo, e eu creio que Deus ainda irá falar mais um pouco conosco. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem está cansado, irmãos? Ninguém está cansado. Então vamos ver. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Até aqui, meus queridos irmãos. A palavra ela nos fala de uma história de um paralítico. Mas ela nos fala também do nosso Senhor Jesus. E ela nos fala também de doença, ela nos fala de um paralítico. E nós todos sabemos que a doença, ela adentrou dentro do mundo. Lá em Gênesis está descrito por causa do pecado. Por causa do pecado de a enfermidade, a doença,
a morte, ela vai entrar sobre a vida das multidões, sobre a vida da humanidade. Então sempre homens de Deus, instruídos e inspirados pelo Senhor Espírito Santo, sempre tentaram entregar o seu melhor, doando o melhor que eles tinham, escolhendo ao longo de milénios, ao longo de centenas de anos, milhares de anos, os melhores animais para que pudessem, de alguma forma, os pecados da humanidade eles virem a ser perdoados e as doenças, por consequência, virem também, de alguma forma, os doentes virem a ser curados. Mas todos nós sabemos que era necessário vir alguém que seria a oferta das ofertas, o sacrifício de todos os sacrifícios, que um dia viria se entregar por toda a humanidade, para que nós viéssemos a obter o perdão que, embora imerecido, esse perdão viesse de alguma forma a continuar a nos dar a esperança que todos nós precisamos urgentemente. Mas também sabemos que antes de Senhor Jesus, Ele se entregar na cruz, antes de Ele derramar, Ele entregar a sua carne, entregar o seu corpo, derramar o seu sangue ali naquela cruz do Gólgota, o Senhor Jesus, Ele vindo diretamente do céu, despindo-se da sua glória, se entregando como homem, Ele vai agora pregar a palavra, Ele vai agora ensinar, trazer ensinos divinos, ensinos diretamente inspirados pelo Todo-Poderoso, não fora Ele Deus, e vai também trazer esperança, cura espiritual, cura física. E a uma determinada altura do seu ministério, no começo do seu ministério, Ele começa agora a pregar, Ele começa agora a falar palavras inspiradas por Deus, palavras que extasiavam qualquer um que as ouvia, qualquer homem que ouvia, ou qualquer mulher, ou qualquer jovem que ouvia aquelas palavras do Senhor Jesus. Ele era como se por momentos, quando aquelas palavras elas estavam a ser proferidas, era como se aquela multidão ela se encontrasse por momentos no céu, e ao ouvir aquelas palavras eles ficavam ali presos por horas, por dias, a ouvir o Senhor a ministrar aquelas palavras abençoadas, aquelas palavras que, ao serem ministradas da boca do nosso Mestre, ao serem ministradas da boca do nosso Deus, era como se fosse a multidão de muitas águas, que naquele momento, quando proferidas, quando ouvidas, o público ele ficava preso a ouvir aquelas palavras divinas, aquelas palavras do céu. E diz a palavra do Senhor que muitos afluíam para ouvir as palavras do Senhor Jesus. Em qualquer lugar que o Senhor Jesus estivesse, ali estava uma multidão apenas para ouvir e apenas para sentir o prazer de se sentir naquele momento como se estivesse no céu. Então, por muitas vezes o Senhor Jesus ele começava a pregar não só em sinagogas, como de cima de um barco, ou nas ruas, ou em qualquer outro lugar, ou no deserto, quem sabe. Ele ali ia pregar e as multidões, quando estavam ali, ao ser ministrada a palavra sobre eles, muitos sentiam que eram curados momentaneamente, outros eram curados como que automaticamente eram curados, porque a palavra que saía da boca de Jesus, do Senhor Jesus, do nosso Deus feito carne, transformado como homem, se entregando como homem, muitos sentiam a cura a fluir em seus corpos, muitos sentiam que a doença espiritual, a doença física, ela era erradicada do seu corpo.
Mas tudo isto só era possível porque quem ministrava a palavra, porque quem pregava, porque quem estava ali a ensinar a palavra não era um homem qualquer, não era um pastor, não era um evangelista qualquer, era o nosso próprio Deus que um dia sentiu a necessidade de despir-se da sua glória, descer à terra e entregar o melhor maná que ele conhecera no céu para os seus filhos que se encontravam na terra e que ele sentia que precisava de uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto que viesse a mudar toda a sua história. Ainda hoje é assim, irmãos. O Senhor Jesus, que neste momento se encontra à direita do Pai, Ele ainda quer e deseja que você continue a ouvir uma palavra de verdadeira, uma palavra sem ser uma palavra de engano, mas uma palavra que você sinta prazer e que se sinta como se estivesse não só neste santuário, mas se sinta como se estivesse no céu. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus já tinha ministrado a cura sobre homens, sobre mulheres, já tinha ministrado a cura sobre leprosos, já tinha ministrado a cura sobre a sogra de Pedro, já tinha ministrado a cura na casa da sogra de Pedro, ali sobre uma multidão que afluiu ali àquele lugar para se sentir diferente, para ser curada. E o Senhor Jesus diz agora para os seus discípulos: olha, convinha-nos sair para outras cidades, para que a palavra ela fosse pregada, para que a palavra ela fosse levada, e para a cura, para aqueles que tivessem fé, ela também viesse a acontecer. E o Senhor Jesus, Ele vai agora para outras cidades circunvizinhas ali de Cafarnaum, e vai agora começar ali a pregar a palavra do Senhor, a palavra vinda do céu, o maná vinda do céu, a palavra verdadeira, e vai ministrar palavra, vai ministrar poder, vai ministrar esperança, vai ministrar palavra que era como se fosse derramada diretamente do céu, e vai ministrar a cura para aqueles que efetivamente precisavam, para aqueles que efetivamente necessitavam. E diz a palavra de Deus agora aqui no capítulo 2, versículo 1, que dias depois entrou Jesus de novo, depois que ele se recolheu no deserto, depois que ele pediu, quem sabe, misericórdia, depois que, quem sabe, ele pediu força, autoridade na terra. Ele diz agora aqui na sua palavra que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Dizem alguns estudiosos que provavelmente esta casa seria a casa de Pedro, e ali naquele momento estava agora Jesus naquela casa. A multidão soube que aquele homem estava ali outra vez naquele lugar. O Senhor Jesus estava novamente em Cafarnaum. E quando souberam que Jesus estava ali em Cafarnaum, que fica situado ao norte de Israel, perto do mar da Galileia, e agora vai ali uma multidão novamente a correr ali àquele lugar. E eles iam ali, irmãos, para ouvir uma palavra de Deus. Eles iam ali novamente para que o Senhor Jesus pudesse novamente lançar palavras de esperança. O povo estava, por assim dizer, cansado. O povo se sentia cansado do seu dia a dia. O povo se sentia cansado de ser subjugado indiretamente pelo Império Romano. O povo se sentia cansado porque muitos pregavam nas sinagogas, mas a palavra, ela já não era uma palavra que vinha ao de encontro da sua fé. A palavra já não era uma palavra que vinha ao de encontro da sua esperança, que vinha ao de encontro daquilo que lhes tinha sido ensinado outrora. Aquela palavra já não era uma palavra que era pregada tantas vezes na sinagoga
pelos fariseus, pelos saduceus, quem sabe pelos doutores da lei, mas que eram homens que já não fluía da sua boca uma palavra que viesse a edificar as suas vidas, que viesse a edificar as suas famílias, que viesse a transformar, que viesse a curar fisicamente, que viesse a curar espiritualmente, que viesse a edificar a sua casa e também, quem sabe, os seus filhos. É uma palavra, irmãos, que já não lhes dizia nada. Então, quando eles souberam que o Senhor Jesus estava ali naquele lugar, eles afluíram, porque sentiram que ali estava novamente a sua esperança. Eles sentiram que ali estava novamente aquele que falava a palavra verdadeira. Eles sentiram que ali estava aquele que tinha vindo diretamente do céu para lhes entregar uma palavra que iria mudar a sua história, queria mudar a sua família, queria mudar a sua descendência, queria mudar tudo aquilo que eles precisavam, irmãos. Ainda é necessário, irmãos, que palavras como as que o Senhor Jesus, Ele pregava e entregava, sejam pregadas nas igrejas, para que o povo volte a ter novamente esperança, para que o povo volte a ter novamente a igreja de Cristo, volte a ter novamente a necessidade de sentir o desejo de vir para a casa de Deus. Porque é que em muitos lugares as casas de Deus, os templos já se encontram vazios, porque já não se prega a verdadeira palavra, só se entrega a palavra só se entrega chaves de carro, chaves de casa, só se entrega prosperidade. Mas as casas de oração, onde se prega ainda a verdadeira palavra, onde quando você ouve uma palavra, você sente que essa palavra ela vem do céu, essas casas, elas têm a tendência a encher, porque onde está a palavra, aí está o Senhor. Porque onde está a palavra, aí está a glória de Deus. Porque onde está a palavra, aí é derramado o Senhor Espírito Santo. Porque onde está a palavra, o Senhor também se encontra presente. O Espírito Santo. Então diz-nos a palavra do Senhor que agora a casa estava cheia de homens para ouvir o Senhor Jesus ensinar. E que não só a casa, mas a porta, para lá da porta, para lá do horizonte, já se encontrava uma multidão para ouvir o Senhor. E diz-nos a palavra de Deus que agora, carregado por 4 homens, um paralítico tentava romper sobre aquela multidão. 4 homens que pegavam agora uma cama, um de cada lado, tentavam adentrar ali naquele lugar para ouvir a palavra do Senhor, para ter a esperança daquele homem que estava ali acamado, ele viesse a sair daquele sofrimento. Muitas vezes nós pregamos e as pessoas de tão habituadas a estar a ouvir agora a televisão, ou quem sabe redes sociais, fala-se em morte e já se acha muito banal. Vê-se nas redes sociais ou na televisão pessoas mortas e já se acha tudo banal. Sangue, vê-se pessoas enfermas, ouve-se falar muito em pessoas paralíticas, mas as pessoas já não tomam tanta atenção sobre esse homem ou sobre essa mulher que está em sofrimento. Já não se liga tanto ao sofrimento do ser humano como no tempo que o Senhor Jesus ele pregava aqui neste lugar em Cafarnaum. Muitos acham banal o sofrimento, muitos ligam a televisão na esperança de ver morte, na esperança de ver correr sangue, mas multidões, são poucas as que oram para que aquela situação ela venha a terminar e venham aquelas famílias também a ter um final feliz. Então nós agora vimos que este homem, este paralítico, meus irmãos, para quem não sabe, paralítico é alguém que tem uma deficiência física. Todos sabem que é um paralítico.
mas muitos se esquecem do sofrimento de um paralítico. A sua mobilidade física, ela é interrompida. Um homem paralítico, dependendo da sua paralisia, a Bíblia não nos fala que tipo de paralisia este homem tinha, mas é um homem que tem independência reduzida, é um homem que está agora dependente de outros, é um homem que está dependente em todos os aspectos, é um homem que está dependente, quem sabe, para lhe dar comida, para fazer as suas necessidades, é um homem que socialmente ele é completamente excluído, é um homem que é isolado socialmente, é um homem que tem dependência financeira, é um homem que está dependente de outros para fazer qualquer coisa, irmãos, no seu dia a dia. É um homem, irmãos, que muitas das vezes, homens como estes, que estão destruídos emocionalmente, são homens em que a sua esperança há muito foi destruída, são homens em que a sua esperança, por não ter ninguém ao lado que os possa abençoar, há muito já não têm a esperança que deveriam ter, irmãos. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nos dias de hoje, isso acontece também. Há pessoas que não estão paralisadas em uma cama, mas estão paralisados na sua casa. Há pessoas que, em vez de estarem na casa de Deus e buscar uma palavra direcionada, diretamente do Senhor, direcionada para as vidas, ficam estagnados nas suas casas. São homens que veem, são homens que falam, são homens e mulheres que conseguem andar, mas já estão paralisados, porque já não têm esperança. Há muito que essa esperança se lhes foi. Muitos perdem essa esperança, pura e simplesmente porque perdem o emprego, pura e simplesmente porque o irmão disse alguma palavra que eles não gostaram, pura e simplesmente porque não ganham o suficiente, quem sabe, para a sua casa. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, existem multidões de homens e mulheres, lares inteiros, que estão paralisados, irmãos, que já não sabem o que há de fazer, sabem, são pessoas que não têm esperança para a sua vida, porque se encontram paralisados, porque não têm amigos, porque não têm ninguém que lhes faça um convite para vir à igreja, porque não têm ninguém que lhes digam: olha, meu irmão, eis-me aqui diante de ti, eu sou teu servo, o que é que tu precisares, eu te ajudo. Já não há esse carisma, já não há esse amor, já não há essa hombridade, já não há esse desejo de fazer a diferença. Mas hoje é um dia diferente, hoje é um dia de ouvirmos e aprendermos a palavra do Senhor, e no dia de hoje é um dia de transformação, é um dia em que aqueles que estão paralisados dentro das suas casas, o Senhor hoje vai levantá-los com poder, com autoridade, irmãos. É um dia, irmãos, em que essa paralisia, em nome do Senhor Jesus, ela vai desaparecer, para eles virem para a casa de Deus. Irmãos, às vezes achamos que esta paralisia, que esta enfermidade que tem muitos nomes, esta paralisia, irmãos, ela tem muitos nomes, esta doença, ela tem muitos nomes. Todo tipo de enfermidade que você possa imaginar pode estar colocada dentro desta paralisia, irmãos. Há poucos dias, irmãos, eu falava com um pastor. Ele colocou um propósito de fazer 3 dias de oração e jejum. O Senhor e o Espírito Santo toca na sua mente e no seu coração, para que ele possa estar a fazer algo diferente sobre a sua vida. E quando aquele homem, disse aquele homem que quando ele estava ali a orar, se rasgando em lágrimas, o Senhor estava a dizer que a paralisia, ela estava a entrar em um familiar seu, em uma filha sua. Não querendo acreditar, continua a orar, continua a buscar, continua a se rasgar e a se entregar a Deus. Irmãos, em qualquer momento que o Senhor Espírito Santo
te induzir a orar, ore, busque, jejue, se entregue, porque o Senhor quer te livrar de algo muito forte. E diz agora aquele homem que quando ele estava ali, ele sentiu que uma filha sua, ela pensava no suicídio. E ele continuou a orar durante aqueles 3 dias. Passado de uma semana, alguém lhe diz que o que de facto ele nunca gostaria de ouvir. Ele orava, ele buscava, ele orava pelos outros, ele repreendia, esse pastor, ele repreendia essa maldição para com outras pessoas, ele repreendia o suicídio sobre a vida de outros, e estava a acontecer em alguém que ele tanto amava. Dias depois ele sabe que de facto aquela pessoa pensava naquela maldade, que ela pensava naquela desesperada, pensava no suicídio. Irmãos, isto é paralisia. São pessoas por muitas vezes não ter um trabalho, irmãos, pensam no suicídio. Hoje foi falado aqui pela manhã que uma jovem, ela pensava em se cortar. Irmãos, isso é paralisia. Temos de estar atentos, irmãos, aos pormenores. Temos de estar atentos à voz do Senhor Espírito Santo. Se o Senhor nos trouxe esta palavra nesta noite, é porque existe aqui alguém ou alguém na sua casa que precisa de romper esta paralisia, que precisa urgentemente de ser curado, que precisa urgentemente de vir para a casa de Deus. Irmãos, somos servos, nos santificamos para caminhar para o céu, mas não estamos isentos da maldade que Satanás ele quer infligir sobre as nossas vidas. Não estamos isentos daquilo que Satanás ele quer fazer sobre as famílias que estão aqui neste lugar, ou sobre as famílias que estão neste momento a nos ouvir através das redes sociais. Este homem, ele estava agora dependente de alguém. E Deus levanta agora 4 amigos, irmãos, que trouxeram o paralítico. Eram 4 homens. Quando chegaram de frente à casa, depararam-se com uma multidão. A multidão era agora um obstáculo, irmãos. Será que a multidão para ti é um obstáculo? Será que a multidão para ti vai fazer com que tu venhas a desistir? Estes homens, irmãos, não se deixaram abalar. Esses homens mantiveram o foco, mantiveram o seu objetivo. Estes homens carregavam agora o paralítico naquela cama, e eles sabiam que tinham um foco, eles sabiam que estavam ali inspirados pelo Senhor Espírito Santo, eles sabiam que tinham um objetivo, que era colocar aquele homem de frente ao Senhor Jesus. Eles sabiam que agora eles tinham que passar, romper aquela multidão. Meu irmão, a multidão que se encontra à tua frente, muitas vezes pode ser um obstáculo, muitas vezes pode ser um deserto, muitas vezes pode ser problemas que são colocados à tua frente e que tu achas que são intransponíveis, mas mantenha o foco, mantenha o direcionamento do Senhor Espírito Santo. Se o Senhor, Ele quer que tu alcances a salvação, se o Senhor quer que tu alcances a salvação, mas também sejas curado, mantenha o foco no Senhor Jesus Cristo. Estes homens não desistiram. Estes homens tornaram-se mais resilientes. Estes homens viram que a porta de baixo ela estava fechada, mas eles sabiam que uma porta em cima se abriria. Meus irmãos, as portas até podem estar fechadas, algumas portas para ti, mas quando as portas da terra elas se fecham para
para aquilo que tu tanto precisas, com certeza uma porta do céu se abrirá. Com certeza uma porta no céu, ela se abrirá para que tu consigas alcançar aquilo que tu tanto precisas. Uma porta se abriu, irmãos. Estes homens, meus irmãos, eles agora sabiam que tinham que passar aqueles obstáculos. Estes homens sabiam, irmãos, que agora tinham que passar aquela multidão. Eles sabiam que tinham que contornar toda aquela multidão. E eles não viam mais lugar nenhum. E eles começaram, irmãos, à procura de um lugar para poder colocar aquele homem de frente para o Senhor Jesus. Quando a igreja, irmãos, se unir e levar os enfermos diante do altar, paralíticos, cegos, surdos serão curados. Quando a igreja, que aqueles 4 homens são representados pela igreja, eles tomarem os paralíticos, os cegos, os surdos e os levarem para perto do trono de Deus, com certeza a multidão que está lá fora será curada. Talvez você não esteja a perceber, talvez você não esteja a ver que você, como igreja, pode ser aquele que levará um paralítico perto do altar do Senhor. Talvez você não esteja a perceber que ao seu lado, ou quem sabe perto da sua casa, um amigo, um vizinho, um familiar, ele pode estar neste momento numa maca, e você, representando estes 4 homens, pode ser você a tentar furar aquela multidão, a tentar passar por aquela multidão, a tentar arranjar uma estratégia, a tentar arranjar algo vindo diretamente do céu, para que você possa levar aquele enfermo, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, quem sabe uma criança, diante do trono de Deus. Espírito Santo. Aqueles homens agora, de tanto procurarem, eles descobrem o telhado, irmãos. O telhado era o sítio mais improvável por onde eles iriam levar aquele homem. Era o sítio que ninguém, a passagem que ninguém iria imaginar encontrar para levar aquele homem de frente ao Senhor Jesus. Mas aqueles homens tinham algo. Aqueles homens tinham determinação. Aqueles homens estavam determinados a ajudar para que aquele homem ele obtivesse a conquista dos seus sonhos. Quantos homens têm sonhos, quantas mulheres têm sonhos lá fora, estão destruídos. Quantas pessoas foram abandonadas por familiares, quantas pessoas foram abandonadas pela sociedade, quantas pessoas já estão acamadas em uma cama, não estão doentes fisicamente, mas espiritualmente estão completamente destruídas. E é preciso a resiliência, é preciso a força, é preciso a perseverança de 4 homens para levar aqueles agora a conhecer a Jesus. E diz a palavra que agora aqueles homens chegam ali àquele lugar, em cima do telhado, e que fazem uma abertura para que aquele homem viesse agora a conhecer a Jesus. Quando eles fazem aquela abertura, irmãos, no telhado, aqueles 4 homens, eles começam a descer o paralítico diante do Senhor Jesus. Imaginem a cara do Senhor Jesus a pregar fervorosamente, a pregar ensinos vindos diretamente do céu, e começar a olhar para cima e começar a ver 4 homens a descê-los por uma corda, a descer aquele paralítico por uma corda. Imaginem, irmãos, a fé daqueles 4 homens. A fé daqueles 4 que acreditam que é possível um paralítico, a sua vida vir a ser mudada. Você tem fé, eu creio que você tem fé. Eu creio que você será um destes 4 que levarão uma multidão à salvação, que levarão uma multidão a conhecer a Jesus, que levarão uma multidão a sair da mesmice, irmãos, a sair da destruição das suas vidas físicas
espirituais? Quantos os seus ministérios, eles já não existem, estão mortos, estão estagnados, porque deixaram de acreditar em homens e não acreditando no Senhor? É tempo, é hora de começarmos a acreditar que mesmo que alguém não queira, o Senhor levantará homens de Deus, levantará mulheres de Deus para levar os enfermos para a sua casa, para levar os enfermos à sua presença. Aqueles homens estavam a levar aquele enfermo, aquele homem ali deitado naquela cama à presença do Senhor. Uma coisa interessante, irmãos, aquele homem estava enfermo. No entanto, o Senhor vai olhar para ele e diz: olha, perdoados estão os teus pecados. Sabem porquê? Porque era necessário, para que ele viesse a ser curado fisicamente, os seus pecados serem perdoados. Muitos querem a cura física, mas se esquecem que têm mazelas com os irmãos, que têm mazelas com um patrão, que têm diferenças com pessoas. Então o Senhor, Ele vai dizer: olha, perdoados são os teus pecados por causa da vossa fé. Quando nós precisarmos de cura, irmãos, a primeira coisa que nós devemos pedir é perdão a Deus, é para que o Senhor venha a perdoar os nossos pecados, é para que o Senhor venha a perdoar tudo aquilo que nós fizemos, quem sabe involuntariamente, que nós fizemos, que continuamos ainda a magoar as multidões lá fora, que continuamos ainda a desprezar aqueles que estão lá fora, que continuamos a ouvir, a ignorar a voz do Senhor Espírito Santo, quando diz para vocês: chamem alguém para a casa do Senhor, chama o teu patrão, chama o teu inimigo, chama o teu amigo, chama o teu familiar, chama aquele que está próximo, chama aquele que está longe, faz um telefonema, fala com o teu servo, fala com o teu servo, fala com o teu empregado, fala com o teu patrão, fala com o teu familiar, pede perdão. Não, irmãos, muitos não ligam à voz do Senhor Espírito Santo. Muitos não querem saber do que é pregado muitas das vezes nos púlpitos. Muitos não querem saber do que Deus efetivamente quer falar com a igreja. Mas Deus, nesta noite, Ele quer salvar uma multidão, irmãos. Ele quer salvar os enfermos. O Senhor Jesus, quando estava ali a pregar, quando esteve a pregar na terra, Ele pregava e falava a verdade. E Ele queria salvar apenas e só a alma. Ele queria salvar a alma de todos aqueles que Ele pudesse alcançar. Ele não estava interessado, desculpem, em curar fisicamente. Ele estava interessado sim em curar espiritualmente. Existe uma multidão lá fora, irmãos, que talvez você ainda não se apercebesse, que está enferma espiritualmente. Andam, olham, ouvem, mas não conseguem ver espiritualmente, não conseguem ouvir espiritualmente, não conseguem caminhar para a casa de Deus, porque estão enfermos, estão mortos, estão estagnados, estão moribundos, andam na terra como se de moribundos se tratassem. Lembra-se da história de Ezequiel 37? Irmãos, as multidões estão lá fora para virem para a casa do Senhor. É urgente, é necessário que haja uma transformação de mentalidades entre os cristãos, dentro do nosso meio. É necessário, é urgente que a multidão que o Senhor trouxe para a casa de Deus, ela venha a desmultiplicar em milhões, ela venha a transformar-se nas multidões que nós tanto oramos e buscamos. É necessário, irmãos. É necessário você olhar para o vizinho da porta da frente e dizer: ele também precisa de salvação. É necessário você olhar para aquele familiar que você provavelmente já não fala há meses
ligar o seu telefone, o seu telemóvel e dizer: meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, eis-me aqui. Qualquer situação, eis-me aqui para te acudir. Irmãos, existe muito ser humano aflito neste momento, existe muita necessidade, muita carência. Nós somos homens e mulheres privilegiados, somos homens e mulheres que nada nos falta. Sabem porquê? Porque mesmo na necessidade nós temos a palavra do Senhor e ela nos ajuda a suportar toda e qualquer dificuldade. Mas existe um exército lá fora, moribundo, que precisa desta mesma palavra para ser levantado pela força e pelo poder do Senhor Espírito Santo, para adentrar aqui dentro deste lugar. O Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus começou a ouvir o arrazoar do coração de muitos. Estavam ali fariseus, estavam ali doutores. E eles no seu coração começaram a dizer: como pode aquele homem perdoar os pecados? Como pode aquele homem fazer estas coisas? O Senhor Jesus começou a ouvir todos os corações presentes ali naquele lugar. Irmãos, o que você está a pensar neste momento, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, Ele está a analisar cada pensamento neste lugar. Ele está a olhar para o teu coração, está a olhar para a tua alma, está a olhar para a tua mente, e Ele sabe exatamente, sem tu proferires uma palavra, aquilo que tu estás a pensar. E o Senhor Jesus estava agora ali naquele lugar, e ouvir aquela multidão, homens e mulheres, de dentro daquela multidão a arrazoarem no seu coração, porque sempre existe alguém a arrazoar. Sempre existe alguém que não acredita mesmo no nosso meio. Vá às 7 igrejas da Ásia e Apocalipse e você vai ver, existia de tudo. Existia os que acreditavam, os que não acreditavam, os que adoravam a Deus, os que adoravam a Satanás. Existia o próprio trono de Satanás dentro de determinadas igrejas. Existia aqueles que não queriam que a igreja avançasse. Existia aqueles que amavam a igreja, que davam a sua vida pela igreja, que davam a sua vida pela noiva de Cristo. Ainda hoje existe isso? Ou você pensa que é diferente? As igrejas são feitas de tudo, de todo tipo de homens e mulheres, mas a nossa igreja é uma igreja diferenciada. É uma igreja que ama a palavra do Senhor, é uma igreja que se entrega, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja que, se chamarem, convocarem para estar aqui de madrugada, eles estão aqui de madrugada. Se convocarem para estar às 10 da noite, eles estão às 10 da noite. Se convocar para estar à tarde, eles estão à tarde, porque acreditam no Senhor. E diz o Senhor Jesus: o que é que vocês acham que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar o paralítico? Ele curou o paralítico, irmãos, só para aqueles homens verem que Jesus estava na terra. Ele ainda hoje cura paralíticos, irmãos. Hoje são aquilo que eu vos vou dizer. Se nós acreditarmos verdadeiramente na sua palavra, todo aquele que entrasse aqui enfermo, ele era curado. Paralíticos que entrassem aqui em cadeiras de rodas, ou em leitos, ou em camas, cegos, surdos, homens que com diversos tipos de doenças, se nós acreditarmos, nós que somos servos do Deus Altíssimo, se nós acreditarmos e tivermos fé, todos aqueles que adentrarem aqui deste lugar serão curados de todo e qualquer tipo de enfermidade, seja física ou espiritual. E diz agora Jesus, quando ele foi curado: pega na tua cama e segue. Irmãos, quando ele diz pega na tua cama, era para que ninguém viesse a pegar naquele leito, não viesse a pegar na sua cama, porque existem muitos
que mesmo estando na casa de Deus, cansados, se calhar ainda se deitavam ali naquele lugar. Mas Deus manda pegar naquele leito, manda pegar naquela cama e diz: segue, leva. E Ele foi mostrando que a salvação, a cura, ela é visível e ela ainda acontece. Está bem, meus queridos? Eu convidava agora a igreja toda neste momento, neste culto de família, culto de celebração, voltado para as famílias, para que possa vir aqui à frente, meu irmão. Estaremos orando pela sua vida. É um dia diferente. Eu sei que hoje foi um dia um pouco cansativo. Tivemos a ADF Kids pela manhã. Foram centenas os que estavam aqui neste lugar. A grande maioria dos que estão agora aqui à noite já se encontravam também aqui pela manhã. E eu sei que o cansaço, muitas das vezes, ele tende em tomar conta do nosso corpo. Mas, irmãos, é necessário nós sermos abençoados pelo louvor, pela palavra e pela oração que agora irá ser ministrada neste momento para a minha e para a tua vida. Deus, Ele quer, irmãos, curar multidões que se encontram lá fora. Aquele paralítico foi só um exemplo das multidões que precisam de conhecer a Jesus. Eu neste momento queria convidar aqui o nosso querido evangelista